A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo de número 29 ao 33, que vai nos dizer assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, irmãos, Ele sabe o tempo certo de fazer justiça. Deus, Ele sabe o momento exato de trabalhar e como trabalhar. Ele sabe o que Ele precisa fazer para que os teus adversários te deixem em paz. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Faraó estava com o seu coração endurecido. Faraó não queria deixar os filhos de Israel saírem do Egito. Claro que isso tudo aconteceu com a permissão de Deus. Deus, ele sabia, irmãos, o que ele estava para fazer no Egito. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas que te perseguem, elas te perseguem porque Deus permite. Irmã, e por que Deus permite? Deus permite para me envergonhar, para me quebrar. E Deus está dizendo: não é minha filha, não é meu filho para nada disso. Eu permito para que eu possa tocar na vida dos teus adversários. Por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: eu sou Deus, que tenho permitido alguns inimigos se levantarem contra ti. Eu sou Deus que tenho permitido os inimigos tocarem em você, para que o Senhor venha fazer justiça, para que o Senhor venha tocar. Irmãos, Deus, ele sabe como trabalhar. Às vezes a gente não entende a perseguição. Observe bem isso aqui. Às vezes a gente não entende as calúnias, não entendemos por que algumas pessoas se levantam contra nós e Deus muitas vezes permite. Só que Deus está dizendo: é para que eu possa tocar nos teus inimigos. É para que eu, o Senhor, possa fazer justiça. Deus sabia muito bem aonde tocaria, para que Faraó deixasse o povo dele em paz. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus estrutura para vermos a justiça de Deus. Porque muitas vezes a justiça de Deus, irmãos, vai ser forte. E não vai ser aquilo que a gente pensava. Às vezes a gente pensa: Deus vai vir por aqui. E Deus às vezes toca de maneira tão forte que, se a gente não estiver preparado, muitas vezes a gente fica com pena dos inimigos e pensa que Deus é injusto. Mas Deus hoje diz para você: eu sei onde toco, porque eu sei quem é Faraó. Irmãos, Deus, ele iria dar uma paga ao Egito. Pois a Bíblia nos diz que um dia também, logo ali quando Moisés ele nasceu, houve um decreto para que todos os meninos hebreus fossem mortos. E a Bíblia nos diz que muitos hebreus, muitas crianças, meninos que nasceram naquela época, viraram estatística. E nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é justiça, certo? O tempo pode até passar, talvez você está esperando uma justiça aí há anos, e você pensa que Deus não vai fazer, mas por intermédio dessa palavra você entende que Deus, ele tem um tempo certo de fazer justiça. Deus não deixaria o seu povo sair do Egito sem primeiramente ele tocar, sem primeiramente ele ferir os primogênitos, dando a paga do que Faraó havia feito há anos atrás. Só para você ter noção, foram tantos anos que quando isso aconteceu, Moisés era um bebê. Então pense comigo, meu irmão e minha irmã, quantos anos se passaram para que Deus tocasse no Egito daquela forma, para que Deus desse a paga. Hoje Deus diz para você: não é tarde para que eu possa fazer justiça. Nunca é tarde para que Deus ele possa, irmãos, trazer a retribuição para os nossos adversários. Tiveram pessoas que entraram aqui dizendo: Deus,
Não adianta mais o Senhor fazer justiça. Já passou tanto tempo. Já passou tantos anos e Deus está dizendo, eu tenho o tempo certo de trabalhar. E essa palavra é uma resposta. Declare comigo, eu creio que Deus está me respondendo por intermédio dessa palavra. Ele sabe como faz justiça. Eu creio que Deus está me respondendo por intermédio dessa palavra. Ele sabe como faz justiça, irmãos. Deus, ele sabe como trabalhar e nós não temos que entender o trabalhar de Deus. Nós não temos que entender os meios, nós não temos que entender os métodos, nós só temos que o que? Obedecermos à voz do Senhor. Nós só temos que o que, irmãos? Aguardarmos a justiça dele e deixarmos ele agir conforme a vontade dele. O seu papel é crer, o seu papel é obedecer, o seu papel é continuar confiando. E Deus vai fazer justiça no tempo dele. Antes dos israelitas saírem do Egito, eles viram a justiça de Deus de maneira muito forte. E eles viram Deus dando uma paga aos inimigos, aqueles que fizeram eles chorarem lá atrás. Tem gente que te fez chorar e está agindo como se nada tivesse acontecido. Eu vou repetir porque essa palavra é uma resposta. Tem gente que te fez chorar e está agindo como se nada tivesse acontecido. E Deus está dizendo, eu sei muito bem como eu, Senhor, vou fazer justiça. Eu sei muito bem aonde eu, Senhor, tocarei. A justiça de Deus, irmãos, foi muito forte. Foi a última praga e Deus fechou com chave de ouro. Fechou com a morte dos primogênitos, fazendo o Egito ter o mesmo cenário que um dia a casa dos hebreus tiveram. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, tem gente que fez o mal contra ti e vai pagar. E vai lembrar que está pagando o mal que fez. Eu tenho certeza, irmãos, que os egípcios, eles lembravam ali daquilo que havia acontecido. Com certeza eles lembravam que um dia os filhos dos hebreus foram tocados. E que o Deus dos hebreus estava cobrando aquilo que havia sido feito. Deus é o Deus que diz para você hoje, a mim pertence a vingança, minha filha. Descansa o seu coração. A mim pertence a vingança, meu filho. Descansa o seu coração. Eu vou retribuir. Quando chega o tempo da retribuição de Deus, irmãos, ninguém anula. Quando chega o tempo da retribuição de Deus, ninguém apaga. Quando chega o tempo da retribuição de Deus, ninguém desfaz. Irmãos, ninguém pode impedir quando Deus quer retribuir os nossos adversários. Nem eles mesmos conseguem se livrar das mãos de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, nos deixa claro que ninguém pode se livrar das mãos do Todo-Poderoso. Das mãos do diabo, Deus livra. Das mãos dos homens, Deus livra. Mas das mãos de Deus, quem pode livrar, irmãos? Ninguém pode livrar das mãos de Deus. E por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo, os teus adversários estão caindo nas minhas mãos. Eu sou Deus que sei como trabalhar. A Bíblia diz que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. O Senhor fez aquela justiça. Essa palavra é uma resposta. Deus está dizendo para você hoje, eu é quem vou fazer justiça, não é você. Eu sei que quando estamos passando, irmãos, por injustiças, por calúnias, quando estamos enfrentando levantes na nossa história, quando estamos passando por perseguições, quando estamos sendo injustiçados, muitas vezes a gente vai querer retribuir. Muitas vezes a gente vai querer responder à altura, vai querer fazer a justiça, mas Deus diz para você hoje, não haja dessa forma. Porque foi eu, o Senhor, quem feriu o Egito. Foi eu, o Senhor, abaiacando, riancho de rasto, que matei os primogênitos. E sou eu, o Senhor, quem vou fazer justiça. Sou eu, o Senhor, que vou tocar. Sou eu, o Senhor, que vou ferir. Sou eu, o Senhor, que vou retribuir aquilo que te fizeram. Essa palavra, irmãos, é um descanso para a alma, para o coração e para a mente de pessoas aqui que estavam verdadeiramente pesadas, angustiadas, pensando que Deus não agiria ao seu favor, porque é muito triste, irmãos. Nós passarmos por injustiças e parecer que Deus não está vendo. E parecer que Deus não vai agir ao nosso favor. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer, foi eu, minha filha. Foi eu, meu filho, quem feriu o Egito. Feri por quê? Por que eu toquei no Egito? Porque eles tocaram no meu povo. Irmãos, eu nunca vi nenhum adversário que feriu o povo de Deus, que se levantou contra o povo de Deus para não ter uma paga. Muitas vezes Deus permite os adversários se levantarem
Muitas vezes Deus permite as perseguições acontecerem. Muitas vezes Deus permite a calúnia. Muitas vezes Deus permite o levante. Irmãos, às vezes Deus permite na nossa história. Para nos moldar, para trabalhar na nossa história. Mas quando Ele resolve dar uma paga, Ele dá. E eu nunca vi nenhum inimigo que se levantou contra o povo de Deus para não ter uma paga. Deus permitiu para moldar o seu povo, mas depois Deus foi lá e tratou com os adversários. E nos dias de hoje não é diferente não, irmãos. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, Deus traz uma paga no tempo dele. E aqui nós vemos isso de maneira clara. O Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, sem exceção. Do que estava no palácio, até o animal, até o escravo, todos os que eram primogênitos foram feridos. Porque quando Deus resolve fazer justiça, Ele faz justiça completa. Declare comigo: Deus vai fazer justiça e será completa na minha vida. Deus vai fazer justiça e será completa na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. A justiça de Deus foi muito grande. E aquele povo chorou de maneira amarga. Ramancho deirakai, riancho decando, rabaiacandará. Essa palavra aqui, irmãos, é uma confirmação. Deus está dizendo para você: eu sei quem te fez chorar. Eu sei quem te fez lamentar. Eu sei quem foi que te tocou de maneira terrível. Que se eu, o Senhor, não estivesse na sua vida, você estava morto. Você estava morta. Tem pessoas aqui, irmãos, que viveram dores. Dores por causa de perseguições, de calúnias, de levantes. E Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu vi tudo. Eu sei muito bem o que você enfrentou. Eu sei muito bem o que você passou. E eu, o Senhor, vou fazer justiça. Eu, o Senhor, vou tocar nos teus adversários. Eu, o Senhor, vou começar a mostrar que sou na sua vida. Irmãos, Deus, Ele vê todas as coisas. A justiça de Deus aqui foi forte. Por intermédio dessa palavra, Deus disse para você: eu tô te preparando, minha filha. Eu tô te preparando, meu filho, porque a minha justiça será forte. Irmãos, Deus, Ele vai tocar em adversários de pessoas que estão me ouvindo agora de maneira tão forte, mas tão forte, que Ele está preparando você. Ele está te dando estrutura para ver, para ouvir, para saber. E quando ramancho deiracaia, ramandarai. Porque Deus é justo. E jamais Ele vai permitir que os adversários venham ter êxito contra você. Jamais Ele vai permitir que aquilo que pessoas fizeram contigo fique para lá. Não. Deus não deixa para lá, irmãos. Deus perdoa se o ser humano se arrepender. Mas aqui não houve arrependimento. Os egípcios continuavam vivendo como se nada tivesse acontecido. E como se os hebreus não tivessem um dono. Tem gente que acha que você não tem um dono. Tem gente que pensa que você é cão sem dono. Tem gente que pensa que pode tocar, que pode falar, que pode caluniar, que pode se levantar contra. E não vai ter nada na vida dele, na vida dela. Por quê? Porque você não tem alguém que te defenda. Tem gente que pensa assim, mas Deus está dizendo: tá pensando errado. Tá pensando errado porque eu defendo a minha filha. Tá pensando errado porque eu defendo o meu filho. Irmãos, o desespero foi tão grande que Faraó, ele se apressou. Ele mandou chamar a Moisés e Arão e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Ele se apressou em pedir para os filhos de Israel saírem do Egito. O mesmo que estava prendendo, o mesmo que estava tentando servir de tropeço aos filhos de Israel, para que eles não saíssem do Egito, agora estava dizendo: sai. Porque ele sabia que o Deus dos hebreus era poderoso. Hoje Deus diz para você: tem gente que saberá que eu sou poderoso. Tem gente, rabaiacando, riancho deiracandaraia, que saberá que eu, o Senhor, estou te defendendo. Tem gente que saberá que não pode tocar em você porque você tem um dono e o seu dono é poderoso, é grande e te defende. Faraó entendeu, irmãos, o recado de Deus: solte o meu povo. Solte o meu povo ou o Egito será destruído completamente. Irmãos, tem gente que vai se arrepender do dia, da hora, do mês, do ano, do minuto, do segundo que tocou na sua vida. Porque Deus está lhe defendendo. Irmãos, eu não estou dizendo que o ser humano vai lidar com você. Quem se levantou contra ti não vai ter que lidar contigo.
Quem se levantou contra ti vai ter que lidar com teu Deus. Quem se levantou contra ti vai ter que lidar com aquele que te defende. E por intermédio dessa palavra o Senhor está dizendo: eu te defenderei e mostrarei que eu sou na sua vida. Eu te defenderei e te mostrarei que eu sou na sua causa. Descansa o seu coração, pois eu vi a injustiça. Descansa o seu coração, pois eu sei o que você enfrentou. Eu sei o que você passou e eu estou te defendendo. Declare comigo: meu Deus sabe o que eu passei e Ele está me defendendo. O meu Deus sabe o que eu passei e Ele está me defendendo. Deus está defendendo pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento. Porque Ele é justo, irmãos. A Bíblia diz que os egípcios se apressaram e lançaram o povo de Deus para fora da terra. Porque eles ficaram com medo e diziam: todos morreremos. Tem gente que vai temer e tremer. Tem gente, irmãos, que vai ficar desesperado, desesperada. E vai querer você longe, vai dizer: nunca mais eu me levanto contra ela. Nunca mais eu me levanto contra ele, pois saberão que não é você quem peleja por você. Saberão que o teu Deus está pelejando por sua vida. Saberão que o teu Deus está fazendo justiça. Saberão que o teu Deus está paralisando os teus adversários e mostrando que Ele é poderoso. Quem está paralisando os teus inimigos é Deus. Quem está fazendo justiça é Deus. E por intermédio dessa palavra Ele diz para você: descansa o teu coração, pois eu sou Deus de justiça. Descansa o seu coração, pois eu sou Deus que estou te defendendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecermos, Pai, pois o Senhor é fiel e o Senhor cuida de cada um de nós os mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado do teu filho, da tua filha e tem feito justiça, Pai. Talvez eles estão aí sendo caluniados, estão sendo afrontados, Pai, e muitas vezes pensando que o Senhor não está vendo, que o Senhor os abandonou, que o Senhor não fará justiça. Mas por intermédio dessa palavra eu vejo o Senhor sendo resposta. Eu vejo o Senhor sendo confirmação, dizendo: descansa o seu coração, minha filha. Descansa o seu coração, meu filho, pois eu, o Senhor, farei justiça. Eu, o Senhor, sei tudo o que você está passando, sei tudo o que você está enfrentando e não demorarei, diz o Senhor, de fazer uma grande justiça acontecer. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso e sabe como retribuir a cada um dos nossos adversários. O Senhor não permitiria os filhos de Israel saírem do Egito sem antes o Senhor dar uma paga do choro que eles haviam chorado, do que eles haviam perdido, Pai. O Senhor dará uma paga, dará uma retribuição aos adversários. Pai, o Senhor é um Deus que faz justiça no teu tempo. Pode passar o tempo que for. Podem passar anos, meses, dias, mas o Senhor não esquece daquilo que nos fizeram. E eu tenho certeza, Senhor, que haverá uma grande justiça e não tardará de acontecer na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória.
Amém. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: descansa o seu coração, pois eu sou Deus de justiça. Irmãos, pode passar o tempo que for, Deus não esquece do mal que nos causaram. Deus sabe muito bem quem são os adversários. Deus sabe muito bem o tempo de fazer justiça. Deus, ele feriu o Egito com 10 pragas. E a última praga que ele tocou ali, irmãos, foi aonde os egípcios, Faraó, havia tocado há anos atrás, que foi na morte dos meninos hebreus. Agora Deus estava dando uma paga com a morte dos primogênitos. Não se preocupe, Deus, ele está dando uma paga, assim como os primogênitos do Egito morreram, porque um dia os filhos dos hebreus foram tocados. Deus sabe aonde foi tocado, Deus sabe o que te fizeram, e ele manda te dizer, por intermédio dessa palavra, que ele não tardará de fazer justiça. Ele está te preparando, te dando a estrutura, porque a justiça dele não é a sua. Será forte o que ele fará, mas ele manda te falar, por intermédio desta palavra, que ele não esqueceu o mal que te fizeram e que a ele pertence a vingança, e é ele quem vai retribuir os teus adversários com justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.